Está vendo? O olho espiritual capta isto. Eles vivem para a vida futura. A mente natural vive para arrazoar as coisas carnais do dia. Note agora, Deus fazendo isto, e ainda assim as pessoas não sabiam. A mente carnal acompanhava o arrazoamento. Deus está agora chamando um êxodo espiritual. Ao passo que ele chamou um êxodo natural para seu povo, ele está chamando um êxodo espiritual hoje. Ao seu o quê? Seu eleito. Só ao seu eleito. Agora, o Egito não pôde ver que Israel estava certo, ainda que o sangue do cordeiro estivesse na porta e na ombreira da verga, e as coisas que estavam acontecendo. E Deus ali, movendo-se neste profeta, e tomando a palavra de um homem, deixando-o se levantar ali, e tomar um cajado no qual estava se apoiando, e estendê-lo para o leste e dizer, haja moscas, e se espalhem sobre os egípcios. Caminhou ali atrás, e todos diziam, nada aconteceu, nada aconteceu. Mas, dali a pouco, uma velha mosca verde deve ter começado a girar por ali. Após algum tempo, elas eram provavelmente 2 libras por jarda quadrada, as quais foram criadas pela palavra de um homem. Havia um Ramsés intelectual ali de pé, que era contra um homem muito religioso e contra o espírito do Deus vivo. E a mente natural só pôde ver Ramsés, mas a mente espiritual viu a promessa e a viu se cumprindo. Bem, se Josué e Caleb puderam chamar aqueles amalequitas e heveus e jebuseus como se não estivessem lá, ainda assim 2 ou 3 ou 4 vezes o tamanho deles, e a mente natural em Cades Barneia, quando os espias atravessaram, disseram, não podemos fazê-lo, mas eles são demasiados. Bem, somos como gafanhotos ao lado deles. Mas Caleb e Josué viram a promessa de Deus, disseram, somos mais do que capazes de fazê-lo. Por quê? Eles estavam olhando. Deus disse, eu vos dou a terra. Está vendo? A mente carnal não entende isso. A mente espiritual capta. E por quê? Quero lhes perguntar uma coisa. Por que os egípcios não viram estas coisas? Porque não eram eleitos. Deus disse a Abraão antes que acontecesse, entenda isto, você, igreja adormecida. Deus disse a Abraão antes que acontecesse, a tua semente peregrinará no Egito por 400 anos, e eu os tirarei. Foi por isso que eles viram, porque foram eleitos para ver. Eles são a eleição. Israel foi eleito para ver o sinal de Deus, e eles saíram do Egito, onde os incrédulos pereceram. E hoje, Deus está chamando seus eleitos, a semente espiritual de Abraão, pela fé que ele teve na palavra de Deus. Não estão vendo a semente espiritual hoje? Isso não vê a igreja intelectual, vê a palavra. E está sendo chamada dessas grandes denominações a presença de Jesus Cristo. Isso ficou claro? Vocês entenderam? Muito bem, nós iremos adiante. Os eleitos somente. Doutor D.L.P.H., eles nunca veem isto. Eles não foram eleitos. E lembre-se, esta eleição está chegando agora. Não é só para ir a outra nação, é para ir para a glória, onde seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não sob o pequeno cordeiro animal natural que tirou Israel, de modo que eles puderam se apostatar dali e voltar. Mas este não pode. Este está sob o sangue do Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. E seus nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E eles estão ali, eleitos. E quando aquela luz lampeja sobre eles, assim, esses muros denominacionais caem deles. E aqui vêm eles. Saí do meio deles, disse o Espírito Santo nestes últimos dias. Não toquei suas coisas impuras. Eu vos serei Deus, vós me sereis filhos e filhas. Observe.
Israel estava observando. Eles sabiam que Deus tratava com seus profetas. A palavra vinha a eles. E eles vinham vê-la. E eles a viram. E agora, o sinal intelectual, nós o vemos agora, que eles estão crendo em suas organizações. Eles ainda estão em seus credos. Ainda assim, eles, do mesmo modo que Balaão estava, que subiu ao topo do monte, onde Israel estava, lá estava Israel, não uma nação, era só um povo vagueando, e era culpado. E Moabe, seu irmão, o intelectual, o homem organizado, subiu ao topo do monte com o bispo ou o profeta que eles tinham, e ergueu um altar, ofereceu o mesmo sacrifício, mas ele falhou em ver a coluna de fogo e a rocha ferida no meio de Israel. Assim é hoje. A mente intelectual estava olhando para a celebridade ali de pé. Eles falham em ver a rocha ferida. Até mesmo o próprio bispo falha em ver o poder do Espírito Santo, o alarido do rei no arraial. Eles falham em ver isto. Assim, é dessa maneira que é novamente hoje. Deus está chamando o seu povo eleito, e eles estão eleitos agora. E agora eles estão eleitos para quê? Para uma ressurreição. E que tipo de sinal ele está lhes mostrando? O sinal da ressurreição. O que ele estava lhes mostrando então? Um sinal de libertação, para libertá-los da servidão. Um sinal de poder que podia fechar os céus, ou podia enegrecer os céus. E agora ele está mostrando o poder da ressurreição do seu Filho vivendo entre eles, para ressuscitá-los deste sepulcro e cemitério em que estamos, para a terra que ele nos prometeu. O sinal da ressurreição, chamando para sair do Egito espiritual e Babilônia espiritual. Sabendo, permitam-me dizer isso suavemente agora, de modo que vocês o captem. Fazendo isto pelo mesmo sistema que ele fez no princípio. A mesma coisa que ele está fazendo. Cegando os olhos do incrédulo, abre os olhos do crente. E note a política fazendo isto no lado intelectual, política e igreja, política e nações, tudo. E do outro lado está o oculto deles, uma causa espiritual. Deus tomou um homem no deserto, treinou-o e o trouxe de volta, e assumiu o controle da coisa e tirou o povo. Está vendo o que quero dizer? Ele não pode mudar seu programa. Ele é Deus. Ele nunca tratará com um grupo, nunca tratou. Ele trata com o indivíduo. E ele tratou e tratará. E ele prometeu, até mesmo em Malaquias 4, que faria isto. Isso mesmo. Assim aí está a sua promessa. O que ele foi, promete o que ele disse que faria, e aqui estamos. Que povo feliz devíamos ser, dando-lhes o sinal, pelo sinal da sua palavra prometida. Palavra prometida. Ele prometeu que faria isto. Restaurará a fé do povo, o coração do povo de volta à fé dos pais pentecostais originais. Ele prometeu fazer isto, mostrando os seus sinais. E como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Que tipo de sinal as igrejas viram em Sodoma? O que a igreja intelectual viu? 2 pregadores. O que viu a igreja espiritual eleita, Abraão e seu grupo, viram Deus manifestado num corpo de carne humana, que pôde discernir o Espírito e dizer o que Sara estava dizendo detrás dele. Como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Nós vemos o Espírito Santo entre nós, fazendo a mesma coisa, operando em carne humana. É a hora. Estão vendo? Estamos exatamente aqui, amigos. Isso é tudo. Um êxodo está em andamento. Mas agora, note, ele fez isto então por meio de quê? Note, e pense com entendimento espiritual. Que o Espírito Santo simplesmente afaste a velha atitude de indiferença agora e olhe com atenção. Quando Deus chega a tomar uma decisão para fazer alguma coisa de uma maneira, ele nunca pode mudá-la. No Jardim do Éden, quando ele quis redimir um homem de volta ao companheirismo, ele tomou uma decisão.
foi o sangue. Tentaram instrução, tentaram denominação, tentaram nacionalizar e tudo mais. E nunca funciona. Há só um lugar em que Deus chegará a se encontrar com o homem, que é sob o sangue derramado, como foi no Éden. Isso nunca mudou. O único lugar em que Deus se encontrou nos dias de Jó foi sob o cordeiro sacrificial. O único lugar em que ele se encontrou nos dias de Israel, sob o cordeiro sacrificial, como ele fez no jardim do Éden, sob o cordeiro sacrificial. O único lugar em que ele se encontra hoje não é nas denominações. Eles se desentendem e batem boca entre si. Não em igrejismo, eles ainda fazem a mesma coisa. Não nos intelectuais, eles estão todos confusos. Mas sob o sangue do cordeiro, todo crente pode se encontrar em companheirismo onde a vida está. God chose in the days of the Exodus. Deus escolheu nos dias do Êxodo, ele chamou um grupo para sair, e daquele grupo, quero que note uma coisa, ele só teve 2 que foram até a terra prometida, pelo que ele escolheu tirá-los. Política, organização? Ele escolheu um profeta com um sinal sobrenatural de uma coluna de fogo, de modo que o povo não se equivocasse. O que o profeta dizia era a verdade, e Deus descia uma coluna de fogo e se vindicava, mostrava a sua palavra. Está certo? Foi isso que ele trouxe, seu primeiro êxodo. Seu segundo êxodo, Deus sempre vai em 3. Ele é perfeito em 3. Todos vocês notem a minha pregação, são sempre 3 e 7. 7 é o completo. 3 é sua perfeição. Primeira, segunda e terceira puxada. Todas as coisas. Estão vendo? Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Tudo. Estão vendo? Notem o que ele fez. O primeiro êxodo enviou um profeta ungido com uma coluna de fogo e chamou o povo a sair. Esse foi seu primeiro êxodo. E quando o tempo de Israel havia chegado, ele enviou novamente um Deus profeta com uma coluna de fogo. João a viu descendo do céu como uma pomba. E ele disse, vou para Deus e volto para Deus. Depois de sua morte, sepultamento e ressurreição, Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, viu essa mesma coluna de fogo. E sendo hebreu, bem instruído na palavra, disse, Senhor, quem és? Ele sabia que era o Senhor, aquela coluna de fogo. Ele era hebreu. Disse, quem és? E ele disse, eu sou Jesus. No segundo êxodo, ele trouxe um profeta ungido, que foi seu filho, Deus profeta. Moisés disse que ele seria profeta, e tinha a coluna de fogo, e fez sinais e prodígios. E aquele mesmo profeta disse que qualquer que crer em mim, também fará as obras que eu faço. E aqui ele prometeu a mesma coisa no êxodo nos últimos dias, e ele não pode mudar isto. E por prova científica, pelo testemunho do Espírito, pelas obras do Espírito, nós vemos hoje a grande coluna de fogo movendo-se entre nós. E os sinais e prodígios da ressurreição de Jesus Cristo, chamando o povo de um denominacionalismo à presença de Jesus Cristo para viver indo a uma terra. Não há engano, amigos. Não é o que eu estou dizendo. Eu sou apenas seu irmão. Mas é o que Deus está provando para vocês, o que torna isso a verdade. A mesma coluna de fogo que ele usou para os outros 2, ele a trouxe entre vocês hoje e provou-a por meio científico. Como vocês sabem, a revista Life publicou isso no mês passado, ali, onde... Quantos estavam aqui e me ouviram contar acerca disso, o que aconteceu antes de isso assim fazer? Acho que quase todos na igreja. Aí está. Eles não sabem de que se trata tudo isto. Os cientistas estão tentando. Qualquer um que tirou foto dela ligou uma nuvem a 26 milhas de altura, na forma de uma pirâmide. 7 anjos representados ali trouxeram de volta, e lhes trouxeram a palavra de Deus sob a inspiração. Isto lhes diz estas horas a que vocês estão chegando e vivendo. A mente espiritual captará isso agora mesmo, veja, e entenderá. É um êxodo. Nós vamos partir um destes dias, graças a Deus.